Bom, pessoal, para a gente poder começar a estudar análise de corrente alternada do FET, nós temos que iniciar falando do modelo do FET para pequenos sinais. Então, um pouquinho diferente do que era no bipolar, bipolar a gente tinha o fator de transferência que era o beta. Aqui nós temos o fator de transferência que é chamado de GM. Tá? É um fator de transcondutância porque ele tem uma corrente na saída ID e uma tensão na entrada VGS. Então, o que é GM, a transcondutância? É a variação da corrente de saída sobre a variação da tensão de entrada. E aí, nós podemos dar uma olhada nisso graficamente, né? Seria a inclinação no ponto de operação, ou seja, o valor do GM depende do ponto de operação na curva, porque como é uma curva quadrática, tá? Se eu pegar pontos diferentes, eu vou ter valores diferentes de GM. Se eu pegar um ponto mais próximo de VGS igual a zero, eu vou ter uma inclinação maior, eu vou ter um GM maior. Se eu tiver um ponto mais próximo de VP, eu vou ter uma inclinação menor, um GM, consequentemente, um GM menor também. Tá? Então, nós podemos ver nesse gráfico aqui, ó, quanto mais próximo a gente está do VP, menor é o GM, quanto mais próximo do IDSS, maior o GM. Ou seja, o valor máximo de GM é quando eu tenho IDSS, o valor mínimo é quando eu estou em VP. Na determinação matemática, né, delta ID sobre delta VGS, então nós vamos derivar o ID em função do VGS no ponto quiescente. E aí, nós podemos chegar à conclusão que o nosso GM é 2IDSS sobre módulo de VP, multiplica 1 menos VGS sobre VP. O nosso autor ele acaba dividindo a equação, então chama 2IDSS sobre módulo de VP de GMO, então o nosso GM fica sendo como o GMO que multiplica 1 menos VGS sobre VP. Diferentemente da equação do ID, né, ele não é quadrática, é uma equação linear, e nós podemos aqui ver a relação do GM em função do VGS. Né? Então, eu tenho uma variação que pode ser desde zero até GMO, se eu variar a nossa tensão de VP a zero. A impedância de entrada do FET é um dos seus maiores fatores característicos, né, porque ele possui uma impedância de entrada muito alta, tá? Valores típicos aí 10 a 12, 10 a 15, então possui uma impedância de entrada muito alta, a gente considera que a impedância de entrada do FET no modelo é infinita. A impedância de saída, a gente vai calcular da mesma forma que a gente fazia no bipolar, ou seja, a gente pega a sua curva característica e verifica a variação da tensão de saída sobre a variação da corrente de saída. Tá? Então, ela é chamada de RD, tá? Um dado de catálogo que geralmente é dado 1 sobre YOS. Dependendo da curva, eu tenho um valor um pouco diferente, porque a inclinação muda se eu for mudar o valor do VGS. Tá? E aí, esse valor tipicamente varia na casa de dezenas de quilômetros. Podemos chegar mais, podemos chegar até centenas de quilômetros. Então, aqui nós temos um modelo equivalente. É uma entrada que não está conectado nada para caracterizar uma impedância infinita. Um fator de transformação com uma fonte de corrente, né? GM VGS. Então, a tensão VGS controla a corrente de saída ID. Uma resistência de saída RD. O mesmo modelo eu posso aplicar no MOSFET de intensificação. Né? É o mesmo modelo, só o que muda é a forma de calcular GM que é diferente. Né? O GM do MOSFET intensificação acaba sendo 2K VGS menos VT, né? Porque quando a gente faz a derivação do GM do ID em função do VGS, no ponto Q, como a equação do ID é diferente, né, nós chegamos a um valor diferente. Então, o modelo serve para todos os FET, JFET, DMOS e EMOS, né, só que o cálculo do GM é diferente. Para o MOSFET intensificação é um valor, e para o MOSFET depressão e para o JFET é outro valor. Ok, pessoal? É isso que a gente queria falar. Muito obrigado.